Olá, amigos. Quero pedir perdão pelo atraso de hoje. Já devíamos ter começado essa nossa reunião, né, há 7 minutos atrás, né, mas é muito bom estar mais uma vez aqui fazendo esse encontro com vocês ao vivo durante essa quarentena, né? E já que estamos falando de quarentena, eu queria falar com vocês hoje um pouco sobre epidemias que tomaram conta da humanidade, né, através dos séculos. Na verdade, o nosso mundo foi marcado, né, em diversos momentos por diversas epidemias. E é importante que a gente tenha mais ou menos ideia disso, até porque essas epidemias têm uma tendência a se transformar, né, e também voltar, né, em épocas diferentes. Então, por isso, eu acho que é interessante nesse dia de hoje, nessa quinta-feira, 26 de março, né, de 2020, nós falarmos disso. Né? Boa noite, Jeane, boa noite, Carlos, né? Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando nesse momento, né? Lembrando que depois, né, o vídeo vai ser postado também no YouTube, né, na página Momentos da História, no meu canal do YouTube, Momentos da História, né, e vai ser postado depois também no Twitter, né? Assim fica mais fácil para as pessoas poderem acompanhar. Bom, já que vamos falar de epidemias, vamos começar, né, com o princípio delas. As primeiras informações que nós temos, então, sobre epidemias na história, nos são dadas justamente pelos textos bíblicos, né? É na Bíblia que nós vamos encontrar, então, essas primeiras informações. Mais propriamente em Samuel, capítulo 1, versículos 6 e versículo 9. Ele diz assim: a mão do Senhor veio contra aquela cidade como uma grande vexação, né? Pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, né? E tinham hemorroidas nas partes secretas. Essa hemorroidas nas partes secretas, na verdade, é um erro de tradução, né? O termo, por sua vez, fala de bulbos, né? Então, na região sexual, né, mais propriamente, né? E esses bulbos, né, esses gânglios, por sua vez, infartavam depois, né? E por estarem localizados aqui na região inguinal, né, por isso eu me referi à região sexual, eles causavam dores, né, absurdas, né, e ao mesmo tempo, então, levavam à morte. Levavam à morte. O fato de surgirem esses bulbos foi que também originou depois a ideia, né, ou o termo a peste bubônica, a peste dos bulbos, né, porque eclode esses bulbos no corpo. Essa é a primeira informação, né, que nós temos, então, da peste, né, ou das epidemias, né, assolando, então, o mundo. Em Atenas, nós tivemos, então, que uma peste também assolou Atenas durante a chamada Guerra do Peloponeso, né? Mais propriamente por volta de 428 a.C. Durante essa guerra, né, nós tivemos então que os peloponesos, por sua vez, né, tinham invadido todo o território da Ática, e a partir daí então veio uma grande epidemia que tomou, né, a cidade de Lesbos, né, a ilha de Lesbos e diversas outras cidades, então, estado do mundo grego de uma maneira geral. Nós tivemos,
né, que nesse momento, durante a peste que tomou conta de Atenas, as pessoas então começaram a fazer sacrifícios à deusa Palas Atena, né, no Paternon. O próprio Péricles, né, foi acusado de ser o responsável pela peste. Fídias, né, que tinha sido o arquiteto do Paternon, foi acusado também, né? Essa peste, por sua vez, dizimou basicamente uma grande parte da cidade de Atenas, né, e do mundo grego de uma maneira geral. Cidade de Atenas e mundo grego este que depois enfraquecido, né, vai sofrer uma dominação hegemônica de Tebas, né, e posteriormente então será dominado por Filipe II da Macedônia. Ainda falando dessas pestes, né, é interessante nós verificarmos que especialmente essa epidemia em Atenas, por sua vez, né, foi marcada por algumas características que aparecem, né, ainda hoje em epidemias que nós temos. A primeira sensação, por sua vez, era que o indivíduo se sentia com uma violenta dor de cabeça. Daí os olhos ficavam avermelhados, né, e começavam então a apresentar uma espécie de inchaço, vamos dizer assim. Aos poucos, né, esses doentes, por sua vez, começavam a apresentar espirros, ronquidão, e às vezes apresentavam uma tosse violenta. Depois a peste tinha uma tendência a provocar náuseas, vômitos, né? Daí o indivíduo começava a liberar bile, né? Bom, em suma, né? Depois então surgiam algumas feridas, pústulas pelo corpo, né? E os doentes geralmente contaminados por essa peste tinham uma vida, um período, né, de doença, de vida, que durava até 9 dias. De 7 a 9 dias ocorria a morte, então. E foi extremamente doloroso para Atenas, né, e para todo o mundo grego, como eu acabei de dizer para vocês, nesse momento, né? Ainda, né, os historiadores da medicina costumam dizer, né, que essa peste que atingiu Atenas, né, no século IV a.C., vai se seguir, né, e retorna, né, algumas vezes até então o século VI, né, da era cristã, já para vocês terem uma ideia. Então, isso denota para a gente que o fato da peste estar retornando, né, é que também nós temos organismos que não desenvolviam anticorpos, né, para essa peste. E também vai denotar para a gente as condições físicas, né, dessas pessoas que vão contrair principalmente quando estão com os seus organismos debilitados. Nós tivemos em 396 a.C., quando o exército cartaginês sitiou Siracusa, na Itália, né, uma peste que ficou conhecida como peste de Siracusa. Né? Essa epidemia, né, é importante fazer uma colocação para vocês. Né? O termo peste, por sua vez, ele especificamente identifica um tipo de doença, né? Entretanto, acabou sendo aplicado às mais diversas epidemias também. Mais propriamente, essa
epidemia ou essa peste de Siracusa surgiu quando os soldados se espalharam, né, pela região, e ela também acabou dizimando, né, todo o exército. Ela tinha o quê? Ela manifestava com sintomas respiratórios, febre, né, surgiam tumores, né, inchaços primeiro, que se tornavam em tumores no pescoço, né, mais especificamente, havia dores nas costas, né, e a partir daí, então, vinha a erupção pustulosa e acabava conduzindo, então, o indivíduo à morte, porque essas erupções pustulosas se espalhavam, então, por todo o corpo. No caso dessa peste de Siracusa, que afetou, né, principalmente o exército cartaginês, o grande beneficiado, né, por essa grande epidemia foi justamente o exército romano. Né? Foi justamente o exército romano que acabou então sendo favorecido. Ok? Nós temos que isso daí vai envolver, entre outras coisas, né, os conflitos entre Roma e Cartago. Então, né, o enfraquecimento do exército cartaginês foi benéfico para Roma, vamos dizer assim. Não que não que isso, né, como eu posso dizer para vocês, deva ser celebrado, mas no contexto de uma guerra nos meios militares, eles celebraram isso como uma grande vitória e celebraram, inclusive, como um presente dos deuses. Nós tivemos que no século II depois de Cristo, mais uma vez, o Império Romano, já na sua fase, vamos dizer assim, iniciando aquilo que nós vamos chamar de decadência do Império Romano, já nesse momento, então, nós vamos ter a chamada peste antonina, né, ou epidemia antonina, né, que tomou conta do Império Romano justamente na época do imperador Marco Aurélio. Essa chamada peste antonina devastou a cidade de Roma, né, toda a Itália, a região da Gália, né, a França de hoje, e ela se manifestava como, né, ardor inflamatório nos olhos, como a gente falou agora há pouco, uma vermelhidão, né, bastante específica na região dos lábios, uma dificuldade no aparelho gustativo. As pessoas, né, perdiam o paladar, né, e perdiam o olfato. Né, e, ao mesmo tempo, elas tinham uma sede muito grande, né, porque a sua temperatura exterior era normal, né, mas, né, elas tinham febre. Elas tinham febre, né, uma espécie de febre interior, né, como aquelas provocadas por inflamações, etc. E esse abrasamento interior, né, gerava uma vermelhidão na pele que muitas vezes ficava bastante úmida. Isso gerava também uma tosse bastante violenta, ronquidão, né, e sinais, né, justamente de fetidez no hálito, né, aquele mau hálito insuportável. E daí então vinha a erupção de pústulas e de úlceras, né, a inflamação da mucosa intestinal, né, e assim por diante. Né? Mesmo caso que nós já vimos anteriormente, então, né, e mais ou menos entre o 7º e o 9º dia, a pessoa vinha a óbito, então. Né? Essa peste, ou essa epidemia antonina, né, como nós vimos, devastou grande parte da Itália, né, da França, né, e de uma certa maneira, né,
já começou afetando também o Império Romano do Oriente. Né? Tanto que no século III, né, nós vamos ter então que uma epidemia conhecida como a peste do século III, ou a peste egípcia, né, também vai devastar toda a Grécia, a Itália, o Império Romano, né, chegando então ao Oriente. Né? Na verdade, ela está lá, ela nasce no Egito, né, e ela vai se expandir, primeiramente, né, para a região da Europa, ali, Grécia, Itália, etc., né, e vai afetar, então, outras regiões do Oriente também. Essa epidemia do século III, né, como eu disse para vocês, se espalhou pela Grécia, pela Itália, afetou todo o Império Romano. Naquela época, São Cipriano, que era o bispo de Cartago, deixou uma descrição sobre a peste. Ele escreveu assim: inicia-se por fluxo de ventre, que esgotava as forças. Os doentes queixavam-se de intolerável calor interno. Logo se declarava angina dolorosa, vômitos se acompanhavam de dores nas entranhas, olhos injetados de sangue, e em muitos doentes, os pés ou outras partes atingidas por gangrena destacavam-se espontaneamente, alquebrados os infelizes. Eram tomados de um estado de fraqueza que lhes tornava a marcha vacilante. Uns perdiam a audição, outros a visão. Né? E nós sabemos, pelos dados da época, que os óbitos chegavam a 5.000 pessoas por dia. Né? Com essa epidemia, então, do século III. Nessa epidemia do século III, nós encontramos uma evidência bastante interessante que foi descoberta em 2010, aproximadamente, salvo engano da minha parte, 2010, creio eu. Enquanto se fazia, surgiu um vazamento, né? Deixa eu começar do princípio, surgiu um vazamento nas catacumbas do Vaticano. E daí então foram chamados técnicos e arqueólogos, né, para que pudessem acompanhar o trabalho, né, e evitar, né, que aquele tesouro arqueológico se perdesse. E daí então esse vazamento, etc., acabou fazendo com que, por acaso, uma arqueóloga, né, ao tocar numa das paredes, percebesse que havia um cômodo do outro lado. Né? Daí então, com muito cuidado, foi aberto um primeiro orifício e verificou-se que havia uma tumba que tinha sido fechada. E naquela tumba foram encontradas diversas múmias romanas, né? E eram múmias de mulheres. Eram mulheres patrícias cristãs. Sabemos que eram mulheres patrícias cristãs porque elas estavam vestindo púrpura. E porque o tecido que envolvia, né, as múmias, por sua vez, era o tecido típico, então, dos romanos, dos patrícios romanos, usado pelos patrícios romanos. A princípio, se encontrou uma moeda do tempo de Nero, que tinha justamente a face de Nero. E acreditou-se que tinham sido, então, cristãos sacrificados, etc., né, durante o governo de Nero. Mas, logo em seguida, a escavação continuou, né, e foram encontrados outros corpos.
e depois também uma moeda do tempo de Diocleciano. O que nos permitiu, o que permitiu aos arqueólogos verificar que aqueles corpos foram sepultados durante esta peste do século III, durante essa grande epidemia do século III, que, como eu disse para vocês, chegava a apresentar 5.000 óbitos por dia. E gerou, vamos dizer assim, grande pânico, ao ponto de que o próprio imperador Diocleciano culpou os cristãos, apresentou-os como responsáveis justamente pela peste. E acabou se dando, então, a última grande perseguição aos cristãos. Eu digo a última grande perseguição, porque geralmente a gente costuma, os textos costumam apresentar inclusive Nero como um perseguidor dos cristãos, etc. Domiciano como perseguidor dos cristãos, e ao analisar essas perseguições nós temos que verificar que são momentos diferentes, Nero, Domiciano, etc. Até eu já expliquei para vocês que Domiciano perseguiu todo mundo que não quisesse chamá-lo de Deus Nosso Pai. Ok? Então, quer dizer, são momentos diferentes, mas ali com Diocleciano, então, acontece a grande perseguição dos cristãos. Fica uma pergunta, sobre que epidemia foi essa. Não é muito difícil, nós temos os sintomas. Pode ser febre tifoide? Sem sombra de dúvidas. Pode ser a peste bubônica? Talvez, mas as características com relação à peste negra de 1348 são um pouco distintas. Então é um pouco difícil identificar o que foi de fato, até porque a categorização das doenças só vai acontecer muito tempo depois. São características justamente da nossa, vamos dizer assim, da nossa era industrial, onde nós vamos ter de fato categorizações, definições, etc. Vamos lá então. Na sequência, eu queria falar para vocês sobre a peste justiniana, que vai acontecer justamente na época do imperador Justiniano, aproximadamente pelo ano de 542 depois de Cristo. Ela se espalhou, pelos países asiáticos e europeus, e ela tinha justamente, como característica gerar também febre, surgiam pústulas, problemas pulmonares e assim por diante. Agora, essa peste justiniana, segundo o historiador inglês Cartwright, ela foi realmente causada por um bacilo chamado Yersinia pestis. Eu tinha falado antes para vocês que havia justamente um bacilo, que havia justamente uma designação de peste, que depois então foi generalizada para todas as demais epidemias. Então a peste, na verdade, é a doença causada por esse bacilo, Yersinia pestis, e ele vai apresentar então 3 formas clínicas, ok? A forma pulmonar, a forma bubônica, e a septicêmica. Então a forma pulmonar é aquela que vai apresentar infecções pulmonares, infecções respiratórias, muita febre, etc. A bubônica
é a que vai fazer surgir, então, bulbos, né, erupções pelo corpo, né, que depois explodem em feridas purulentas, né, e a septicêmica, que provoca, então, septicemia, né, ou seja, uma infecção generalizada. Né. O fato de que o termo peste foi generalizado para todas as epidemias é justamente pelo fato de que muitas delas, né, combinam, né, as características desse bacilo Yersinia pestis. Né. Essa peste justiniana, como foi chamada, né, ela, para vocês terem uma ideia, chegava a apresentar 10.000 óbitos por dia. É bastante interessante observarmos isso, porque essa é a fase em que o Império Romano já se enfraqueceu. Nós estamos tendo uma predominância do Império Romano do Oriente sobre o Ocidente e, ao mesmo tempo, nós estamos tendo a formação, né, daquilo que nós vamos chamar de reinos bárbaros, ou seja, daqueles povos do Oriente chamados de bárbaros pelos romanos, que invadiram o Império Romano e que estão se consolidando nesse momento. O Império Franco, ou melhor dizendo, o reino dos francos, está se consolidando nesse momento. O reino dos visigodos está se consolidando nesse momento. E é bastante complexo, né? Porque também é um momento de enfraquecimento, então, primeiro do Império Romano do Oriente, né? E, ao mesmo tempo, então, desses novos reinos que se formavam dentro da Europa, né? E que também sofreram, né, de alguma maneira, com os óbitos dessa peste justiniana. Na sequência, nós temos então a famosa peste negra de 1348. Na verdade, nós dizemos a peste negra de 1348, mas ela começa um pouco antes. Ela começa em 1334. Tá? Já nessa época, ela vem justamente da Ásia Central e se espalha, né, por via marítima para as mais diversas direções. E só para vocês terem uma ideia, foram 5 milhões de mortes na Mongólia e no norte da China em 1334, quando a gente tem mais ou menos o início da peste. No Cairo, né, os mortos eram atirados em valas comuns. Em Alexandria, né, os cadáveres ficavam insepultos. É bastante interessante observarmos isso, porque esses cadáveres insepultos, eles vão entrar em estado de putrefação. Muitos ratos vão se alimentar desses cadáveres e, além do que, isso permite, né, que a peste ganhe o ar, né? E esse o causador da peste, então, né, possa ser transmitido pelo ar para outras pessoas. Só no Oriente calcula-se que foram 24 milhões de mortos, né, dessa peste negra. E em 1347, então, ela alcançou a região da Crimeia, né, e a região da Sicília também. Em 1348, algumas embarcações genovesas, procedentes justamente da Crimeia, chegaram a Marsella, no sul da França, e ali a doença foi disseminada. Ela foi disseminada porque não só tripulantes das embarcações traziam consigo a peste, como também
a peste trouxe ratos contaminados para a Europa. E esses ratos, por sua vez, ajudam então a disseminar a peste. Em 1348, então, nós vamos ter que ela chega a Marsella. Em 1349, ela chegou ao centro e ao norte da Itália. E dali ela se espalhou, então, né, por toda a Europa. Né? Só para vocês terem uma ideia, 1/3 da população europeia, ou seja, 33% da população europeia, né, foi dizimada pela peste de 1348, né, chamada justamente de peste bubônica. Eu tinha falado para vocês que Boccaccio, né, no seu Decameron, escreveu sobre a peste bubônica. E ao escrever sobre a peste, né, porque na verdade o livro Decameron é um conjunto de histórias, né, divididos em 10 jornadas, onde as pessoas se reúnem durante a peste, né? É bastante interessante, vamos colocar assim, as pessoas se reúnem em quarentena durante a peste, né, e contam histórias ocorridas, né, com elas ou com outras pessoas e assim por diante. E aí então é que Boccaccio, aliás, essa obra é fundamental porque ela foi escrita, né, e favoreceu, ela foi escrita, vamos dizer assim, no dialeto toscano. E ela possibilita, então, né, que esse dialeto toscano se espalhe pela Itália, né, dando origem, então, ao italiano. Né? Porque, na verdade, na Itália nós temos uma característica muito especial. Né? Em cada região, as pessoas falam um dialeto diferente. Né? Se eu chego numa região da Itália, eu converso italiano com as pessoas, mas se elas começarem a falar no dialeto local, eu não entendo nada do que elas estão falando. Né? Porque existe um dialeto muito próprio. A região dos Abruzos, por exemplo, de onde vieram meus avós, tem um dialeto próprio deles. A região Vêneto tem um dialeto próprio, né? E assim por diante. Né? Ele escreve no dialeto toscano, e isso favorece, então, o estabelecimento do idioma italiano. Ele escreveu: a peste atirada sobre os homens por justa cólera divina e para nossa exemplificação tivera início nas regiões orientais. Incansável fora de um lugar para outro e estendera-se de forma miserável para o ocidente. Nenhuma prevenção foi válida, nem valeu a pena qualquer providência dos homens. Apareciam no começo, tanto em homens como em mulheres, ou na virilha ou nas axilas, algumas inchações. Algumas destas cresciam como maçãs, outras como ovo. Cresciam umas mais ou menos, chamava-as o povo de bubões. Em seguida, o aspecto da doença começou a alterar-se. Começou a colocar manchas de cor negra ou lívidas nos enfermos. Tais manchas estavam nos braços, nas coxas e em outros lugares do corpo. Em algumas pessoas as manchas apareciam grandes e esparsas. Em outras eram pequenas e abundantes. E do mesmo modo, a princípio, o bubão fora e ainda era indício, né, inevitável da morte, porque daí ele começava a explodir, né, e daí então vinha a morte do indivíduo. Mais à frente, né, ele vai dizer, né, que entre tanta aflição e miséria, né, da nossa cidade, a autoridade das leis, quer divinas, quer humanas, desmoronara e dissolvera-se. Ministros e executores das leis, tanto quanto outros homens, todos estavam mortos ou doentes, ou haviam perdido seus familiares, e assim não podiam exercer nenhuma função,
em consequência de tal situação, permitia-se a todos fazer aquilo que bem aprouvesse. Na verdade, veja, a mortalidade se espalha por toda a Europa. Eu comentei ontem com vocês, volto a falar hoje, que em Portugal ela foi terrível, porque ela vai acontecer logo depois da Revolução de Avis. Né? E ao acontecer nesse contexto, né, de Revolução de Avis, etc., nós tivemos então que tudo teve que ser revisto, tudo teve que ser pensado. Né? As famílias perderam tudo. Na verdade, as famílias, muitas delas desapareceram. As terras ficaram abandonadas. Foi necessário que Portugal estabelecesse uma legislação a fim de proteger, né, a propriedade daqueles que restaram e de redistribuir as terras que haviam ficado sem dono. Foi necessário rever toda a economia portuguesa naquele momento. Né? E é o momento em que Portugal está se preparando também, né, para depois se lançar ao mar. Havemos que lembrar que já em 1415 vai ser feita a conquista de Ceuta. É fundamental que compreendamos isso então. Afetou a Espanha e afetou muito. A Espanha, inclusive, vai ter uma interrupção na chamada Guerra de Reconquista Espanhola, e assim como afeta todo o resto da Europa. Né? Aqui se consolida, então, o termo peste bubônica, né, para a peste negra de 1348. Vale dizer também que essa peste, ao afetar as mais diversas regiões da Europa, trouxe fome, trouxe miséria, né, porque uns perdiam tudo, outros, por sua vez, já não conseguiam mais trabalhar, os organismos iam ficando cada vez mais debilitados, e debilitados esses organismos eram justamente vamos dizer assim, um depositário perfeito para que a peste se instalasse. Né? Veja, essa peste bubônica, ela vai se manifestar em outros momentos da história da Europa. Nós vamos ter que, em pleno século XVII, ela mais uma vez voltou a assolar a Europa, né? E afetou todas as nações europeias. Né? Uma outra peste, né? Uma outra doença, melhor dizendo, que assolou a Europa nesse mesmo século XVII foi a varíola. Né? No caso da peste bubônica, no século XVII, ela chegou a afetar o rei Luís XIII. Eu cheguei a colocar no Facebook hoje um artigo publicado na National Geographic, né, que fala justamente sobre as máscaras dos médicos. Né? Os médicos usavam então uma máscara, né, com um nariz de ave, um nariz de pássaro, né? E ela tinha apenas 2 orifícios que favoreciam então a respiração. Né? Dentro dessa máscara haviam ervas perfumadas. Né? O médico, por sua vez, ficava então, né, essa máscara pegava toda a cabeça, o médico ficava todo coberto, ele usava luvas, né, de pele de cabra, né, usava calças que ficavam então enfiadas dentro de uma bota, né, e uma túnica, né, para se proteger então da peste e poder atender os doentes. Né? E também, né, ele usava um cajado para poder afastar os doentes que queriam se aproximar dele.
Isso depois, né, acabou se tornando característico. Hoje nós vemos principalmente no Carnaval de Veneza, etc., o uso então daquela máscara, né, com um grande bico de ave, etc., né, que é característico justamente desse século XVII, quando a peste negra, né, a peste bubônica, voltou a assolar a Europa. A varíola assola, né, a Europa em diversos momentos, e a varíola provoca uma série de brotoejas que se espalham por todo o corpo, né, e afetam, né, o sistema nervoso. Quando o indivíduo, por sua vez, está curado da varíola, na verdade, ela pode, inclusive, transformá-lo num quase, desculpem o termo, monstro, né, porque afetando o sistema nervoso, né, a musculatura, etc., o rosto fica deformado, né, a pessoa fica com deformações que lhe são características da doença, né, vamos dizer assim. E quando não existe cura, a morte é inevitável, né? E o número de óbitos é muito maior do que aqueles que se curam. No século XVII, também, durante o reinado de Luís XIV, nós tivemos uma epidemia de varíola na França. Essas epidemias, então, têm uma tendência a tomar conta da Europa. Uma que se tornou muito famosa antes de nós é a gripe espanhola. Na verdade, a gripe espanhola passou a ser chamada de gripe espanhola, mas sabe-se que a sua origem está nos Estados Unidos, né, ou, mais propriamente, nas tropas britânicas, né, no acampamento hospitalar das tropas britânicas. Por que que nós sabemos disso, né? E por que ela foi chamada de gripe espanhola? Porque ela vai se dar, né, durante a Primeira Guerra Mundial, 1918, por isso era chamada também de gripe de 1918, e naquele momento, né, os franceses, o Reino Unido, né, os Estados Unidos, etc., passaram a omitir os dados da pandemia. E as informações que chegavam eram sobre a epidemia se espalhando, né, por toda a Espanha. E daí, então, ela ficou conhecida como gripe espanhola. Porém, né, o que se sabe, em função de uma pesquisa que foi publicada em 1999 por uma equipe britânica, tá, liderada por um virologista chamado John Oxford. No final de 1917, alguns patologistas já tinham relatado o aparecimento de uma nova doença com grande mortalidade, tá, que mais tarde eles reconheceram como sendo uma gripe. Né? Tratava-se de um vírus respiratório, né, que se espalhou pelo hospital de campanha, né, e na verdade, né, acabou afetando quase 100 mil soldados, né, esse vírus respiratório. Ao afetar esses soldados, nós tivemos então que fatalmente as forças britânicas vão omitir essas informações. Né? Sabe-se também, né, que ali, perto daquele hospital de campanha, ficava justamente um criadouro, né, de aves e de porcos. O que se acredita é que esse vírus tenha passado das aves para os porcos, né, e depois, então, tenha passado para os seres humanos, né, e afetando, então, toda a população. Nos Estados Unidos, o historiador Alfred Crosby afirmou em 2003 que a gripe se originou no Kansas, né, e ele se fundamenta
justamente em relatos de 1917, que demonstram que no acampamento militar do Kansas surgiram, então, já em 1917, uma série de casos, né, dessa epidemia que ficou conhecida depois como gripe espanhola. Ela foi uma epidemia terrível, né, porque afetou o mundo inteiro. Na verdade, a China, por exemplo, né, e as nações do Oriente foram as menos afetadas. Entretanto, para vocês terem uma ideia, mais de 100 milhões de pessoas foram afetadas pela gripe espanhola. E nós tivemos uma estimativa, né, de 17 milhões de mortos, né, vítimas justamente dessa gripe espanhola. A gripe espanhola, ela se tornou famosa recentemente também, né, porque a Stephen Meyer, né, ao escrever aquela série Crepúsculo, né, coloca justamente o vampiro principal como sendo um jovem, né, que foi vitimado, então, pela gripe espanhola. Então, quem leu, né, os livros, quem assistiu os filmes, etc., deve saber disso. E a gripe espanhola, ela sempre volta quando nós vamos falar, né, de algum tipo de epidemia nesses séculos 20 e 21. Depois, nós tivemos como grande epidemia, né, o HIV, né, o Ebola, né, que são muito mais recentes para todos nós. Nós tivemos a ARS, o H1N1, né, que também trouxe um grande número de óbitos, e agora então chega até nós, né, essa Covid-19. A Covid-19 apresenta uma série de características de uma gripe que não é comum, e, se me permitem, não é um resfriadozinho, não é uma gripezinha, muito pelo contrário. Ela pode afetar todo o aparelho respiratório, né? Ela pode gerar um quadro respiratório crônico, né? Pneumonia, e pode levar à morte. Por isso, então, a Organização Mundial de Saúde, né, tem pedido que, nesse momento, as pessoas permaneçam em casa, para que evitemos, então, a disseminação do vírus. Quanto mais lugares aglomerados, mais a possibilidade de encontrarmos pessoas que já possuem o vírus, né, que são portadoras, né, da Covid-19, do vírus, mas não têm sintomas, né, mas elas transmitem. E algumas que estão com sintomas leves, que parecem, né, de um resfriado comum, mas que na verdade já é a Covid-19 e também elas transmitem. Os mais afetados, né, vão ser os mais velhos? Sim, porque eles já estão com uma idade avançada, os organismos nem sempre mais são tão fortes. Mas isso não quer dizer que só eles. Organismos debilitados podem sofrer com a Covid-19. Por isso é tão importante os cuidados de higiene e alimentação. E é por isso que eu tenho colocado sempre que me preocupam as pessoas que não têm acesso à nossa medicina, né? As pessoas que estão passando necessidades de alimentação, as pessoas que estão pelas ruas, as pessoas que estão sofrendo, né? Porque naturalmente já sofrem uma série de privações, tanto no nosso país, quanto na África, quanto na Ásia e em outros lugares do mundo. Porque esses vão ser os principais afetados. E se nós não quisermos
chegar a um quadro como esse, como esses que eu expus para vocês nesse dia, nós temos que tomar todas as precauções, né? Bom, pessoal, eu acho que por hoje foi isso, né? Vamos então passar para a segunda parte desse nosso encontro, né? Mais uma vez dando boa noite, né, a todos aqueles que entraram depois, né? Agradecendo, né, que nós podemos estar aqui reunidos nesse momento para fazer esse bate-papo com vocês. Vamos lá então, vamos nos colocar numa posição confortável, né, fechar os olhos, né, e vamos iniciar então o nosso trabalho de respiração. Nós vamos inspirar pelo nariz e expirar pela boca. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Agora vamos voltar a nossa mente para os nossos pés e vamos sentindo os nossos pés inchando, inchando, inchando. Agora as nossas pernas começam a inchar e vão inchando, inchando, inchando. Os nossos quadris, toda a região sexual, as nádegas, começam a inchar, inchar, inchar. Agora a região do plexo solar vai inchando, inchando, inchando. Agora todo o tronco, o tórax vai inchando, inchando, inchando. Os braços e as mãos começam a inchar e vão inchando, inchando, inchando. As costas começam a inchar e elas vão inchando, inchando, inchando. Agora o pescoço e a cabeça começam a inchar e eles vão inchando, inchando, inchando.
agora o pescoço e a cabeça começam a inchar. Eles vão inchando, inchando, inchando. O corpo inteiro fica como se envolvido por uma grande armadura. Uma grande, forte armadura. E na cabeça um capacete. Vamos mentalizar agora duas mãos fortes, grandes e brilhantes, luminosas. E essas mãos se colocam nos nossos pés, a partir dos calcanhares. E elas vão entrando pelos nossos pés e vão quebrando a armadura. E elas seguem pelas pernas, rompem a armadura que se quebra em milhares de pedaços e liberam faíscas luminosas. Continuam subindo pela região dos quadris, toda a região sexual, vão rompendo a armadura, quebrando-a em milhares de pedaços e liberando faíscas luminosas. As mãos agora se colocam na altura do pescoço, uma na frente e outra nas costas. E elas descem, rompendo a armadura, tanto nas costas quanto no tronco, tórax. A armadura explode em milhares de pedaços, liberando faíscas luminosas. As mãos agora se colocam novamente na altura do pescoço, nos ombros, e descem pelos braços, rompendo, explodindo em milhares de pedaços, liberando os braços, liberando as mãos. Agora as mãos se colocam mais uma vez no pescoço, voltadas para o alto da cabeça. Se colocam por dentro do capacete e vão subindo, rompendo o capacete que explode em milhares de pedaços. Milhares de faíscas luminosas são liberadas. Com isso, jogamos fora toda a tristeza, toda a angústia, todo o medo, toda a energia negativa. Fica somente o seu ser, puro, límpido e pronto para ser positivado. As mãos se colocam sobre sua cabeça, voltam-se para o céu e do céu surge uma forte luz multicolorida.
E essa forte luz penetra pela sua cabeça, inunda todo o teu sistema nervoso, os teus olhos, o seu nariz, a sua boca. Ela desce pelo bulbo e percorre toda a sua coluna vertebral, se espalhando através dos terminais nervosos. A luz se espalha pelos seus ombros, pelo seu tronco, desce pela laringe, faringe, esôfago, inunda os seus pulmões, o seu coração, inunda o estômago, os rins, os intestinos, a vesícula, inunda todo o seu aparelho sexual, as suas pernas e os seus pés. Você é um ser de luz. Em você habita o amor, a saúde, a paz, toda a energia positiva habita em você. Sinta a luz que habita em você. Sinta-se um ser de luz. Vamos começar a voltar agora, movimentando lentamente os pés, os dedos dos pés, os pés, agora as pernas, os quadris, todo o tronco, os braços, a cabeça, e agora lentamente abrir os olhos. Pois bem, meus amigos, chegamos ao final, à última etapa. Agora que estamos relaxados, positivados, nos vemos como seres de luz, vamos transmitir um pouco dessa energia, dessa luz, né, às outras pessoas, através da nossa oração. É o momento, então, agora, para mentalizarmos, né, a todas as pessoas a quem amamos,
Podemos também falar o nome delas em voz alta, ou podemos escrever o nome, se assim quisermos, né? E pedir justamente ao Deus da vida, né, que dê a todos saúde, harmonia, paz. Né? Vamos pedir ao Deus da vida que dê aos médicos e cientistas inteligência, discernimento e ciência, para que brevemente seja encontrado o remédio que possa curar este mal. E quem sabe, brevemente, uma vacina que possa impedir que ele se dissemine por todo o mundo. Vamos pedir para que as pessoas tenham discernimento nas suas escolhas e escolham justamente fazer o bem. E fazer o bem significa, nesse momento, ser capaz de se amar para poder amar o outro. Pouco adianta querer ser um falso herói. Sabemos que a epidemia está presente. Sabemos que podemos contar com o amor de Deus. Mas sabemos também que devemos ser instrumentos da paz, do amor e da palavra do Deus Altíssimo. E assim, então, que todas as pessoas sejam capazes de compreender isso. Por isso nós vamos encerrar hoje com a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. E assim, meus amigos, estamos terminando então esse nosso encontro. Obrigado pela presença de todos, Maria Angelose, Giane, Fernando, né? Todos os amigos, né, que estão presentes aqui, Magno Gama, Fátima Angelose, Leandro Lan, William Araújo, Magda Palmeira, Ângela Roncada, Eliane Bispo, Vinícius Capícios, Magda Palmeira, Yasmin Moraes, Vicente Oliveira, Wanda Patrocínio, André Quintino, Pedro Costa, Mirtes Luiza, Aline Cândido, Marcelo Silva, Carla Magalhães, né? E todos vocês que nos acompanharam nesse dia. Um grande abraço, um grande fraterno abraço para vocês, né? Mesmo que à distância, né? Algum tempo atrás eu publiquei no Facebook que a minha saudação seria mais significativa do que um abraço. Então, namastê. Fiquem com Deus, pessoal. Tudo de bom para vocês.